No vídeo anterior, eu falei digamos assim, organizei a casa do pensamento do Thomas Sargent e de toda essa turma aí das expectativas racionais, da macroeconomia aí do final do século XX. Agora eu vou fazer a parte, digamos assim, mais histórica, onde ele vai pegar cada um dos episódios e analisar na ótica daquela abordagem que ele fez, de procurar mudanças de regime, não apenas questões pontuais, não é? Então, o primeiro caso que ele fala, como eu disse, é a Áustria, Hungria, Alemanha e Polônia, e a Tchecoslováquia como contra-exemplo, onde não aconteceu o processo de hiperinflação. Então, no final da Primeira Guerra, o Império Austro-Húngaro, ele começa com a Áustria, foi dissolvido em vários estados. Um deles foi a Áustria. Você tinha o Império Austro-Húngaro, né, que era na sequência do Sacro Império Romano, a casa dos Habsburgos, e esse império foi desmembrado quando acabou a Primeira Guerra Mundial. Né? A Primeira Guerra Mundial foi exatamente o Império Austro-Húngaro junto da Alemanha, em contraposição à então Rússia. Né? A Revolução aconteceu durante a guerra, mas no começo era a Rússia, a Inglaterra e a França. Então esse foi o cenário lá da Primeira Guerra Mundial, né? É claro que todo mundo um monte de gente acabou se envolvendo, não que toda a gente fala mundial, exatamente todo mundo, mas muita gente se envolveu, mas os principais elementos esse. Começa lá uma confusão do Império Austro-Húngaro com a Rússia, porque matam lá o Ferdinando, o príncipe da Áustria, na Sérvia, e tem essa tensão toda, a guerra estoura, a Áustria-Hungria e a Alemanha perdem, e aí começa a confusão pro lado deles. Quer dizer, aumenta, né? E aí vem reparações de guerra, exatamente, eles perderam, além do desmembramento de território, tinham que pagar reparação de guerra. Alto desemprego por conta da reestruturação da economia do território, mudou, né? Literalmente o país foi desmembrado. Servidores públicos lotados em agora outros países que voltavam para a Áustria, e barreiras ao comércio eram desafios econômicos do país naquela época. Essa parte de servidor público é notável, imagina. O Brasil resolve se dissolver aí num monte de estado. E aí os servidores federais todos voltam para Brasília. Mas o que nós vamos fazer com esse monte de gente? Porque estava atendendo o Brasil inteiro e agora não tem Brasil inteiro. Como é que vai resolver essa questão, né? Então você tem um problema aí complicado. Para tratar desses problemas, o governo fazia a distribuição de vale alimentação, pagamento a desempregados e mantinha os preços baixos nas ferrovias dos quais eram donos, o que gerava prejuízo nessa linha. Então, se o país está numa crise gigantesca, um desemprego brutal, um monte de pressão e essa questão dos servidores públicos, e o governo, para aliviar a drama, fazia vale alimentação, pagava o desemprego, tipo seguro-desemprego, né? E segurava os preços baixos nas ferrovias porque eram do governo, o que dava mais despesa para o governo. Então a despesa do governo indo lá para cima porque era o governo tentando segurar essa situação trágica. Isso não é diferente, por exemplo, dos governos tentando apresentar auxílio emergencial e medidas do tipo quando tem uma pandemia. Você tem uma desgraça, uma guerra, uma pandemia, o governo vai tentar aliviar a dor das pessoas. Isso é importante, inevitável, talvez, eu diria, mas isso tem custo, não sai de graça. Então, é uma coisa que não tem um custo aí dentro. Sem conseguir arrecadar o suficiente para bancar as despesas, o déficit público na Áustria começou a crescer e sair de controle. Ele não tinha como arrecadar, a economia estava em frangalhos. As despesas lá em cima, porque tinha que segurar tudo isso. Então, o déficit sai totalmente de controle. Para financiar o déficit, o governo começou a vender títulos para a parte austríaca do Banco Austro-Húngaro. A base monetária começou a crescer rapidamente. Então, o banco comprava os títulos emitidos pelo governo, se o governo emite um título, o Banco Central vai lá e se endivida. Só que o Banco Central é parte do governo, então fica um pouco aquela história do Chaves, né, que vende suco para ele mesmo. Se você quer o suco, ele vira, eu quero o suco, paga, ele volta para um lado ou para o outro, mas a bola está crescendo, a bola está crescendo. Porque o Banco Central, então, ele paga o governo, ele compra, paga e vai botando moeda nesse processo. Né? O governo emite título, o Banco Central compra e emite dinheiro para pagar isso. Esse é o chamado financiamento inflacionário. Entre março de 19 e agosto de 22, o valor total de notas em circulações na Áustria aumentou 288 vezes. Entre janeiro de 21 e janeiro de 22, a inflação foi em média 10.000% ao ano.
Então essa é a hiperinflação da Áustria, muito maior do que o que nós tivemos aqui, por exemplo, embora toda hiperinflação é uma desgraça, um desastre. A moeda da Áustria sofreu forte desvalorização. O dólar foi de 17,08 coroas austríacas em janeiro de 19 para 77.300 em agosto de 22. Olha que desvalorização brutal. Medidas para dificultar ou mesmo tornar ilegal o mercado de câmbio não foram capazes de reverter o quadro de fuga da moeda austríaca. Nós vimos isso no Brasil inúmeras vezes. Quer dizer, quando você tem uma situação dessas, alguém sempre tem uma ideia genial. Vamos dificultar ou proibir o mercado de câmbio. Infelizmente, não funciona direito. As pessoas arranjam um jeito, ou felizmente, né, de driblar. Aqui vocês têm uma ideia do déficit da Áustria. Está aqui, ele vai de 2 mil e pouco para 137 mil e pouco, e o percentual aqui, mais no começo, mais de 60% financiado com emissão de moeda. Então, era um grande financiamento monetário, isso aconteceu lá na Áustria daquela época. Aqui está o câmbio, vocês veem, ele vai de 17,09 e começa a perder valor, começa a perder o valor do dólar, né? A moeda da Áustria começa a perder valor, vai saindo de controle até que chega aqui em 74,277 ainda, né? Depois começa a cair, e é impressionante como é rápido, né? Como o negócio anda rápido e se estabiliza, né? Então ele tem uma subida gigante, mas depois ele estabiliza. Repare que a taxa de câmbio estabilizou em agosto de 22, né? Então você pega aqui agosto de 22, 77.300 foi o pico, depois ela desce um pouquinho e se estabiliza. Nessa época ainda não tinha ocorrido a reforma monetária e o Banco Central continuava emitindo moeda. O que aconteceu para dar essa parada, né? Porque ainda estava lá o problema. O que aconteceu? Lembre, o Sargent está defendendo a tese que as pessoas olham para frente. Então, aqui é importante ter em mente que está na cabeça do autor, né? A depreciação da coroa austríaca foi repentinamente interrompida pela intervenção do Conselho da Liga das Nações. Na época não tinha ONU, então tinha a Liga das Nações. Também não tinha FMI, ONU, FMI. Nós já discutimos isso lá no governo Dutra, né? A FMI é coisa de depois da Segunda Guerra Mundial, junto com o Banco Mundial. Mas então tinha o Conselho, tinha a Liga das Nações, tinha esse Conselho, e ela interviu. Ela interviu em cena. E o governo da Áustria fez um compromisso crível de reordenar dramaticamente as estratégias fiscais e monetárias. Depois que os apelos cada vez mais desesperados da Áustria aos governos aliados por ajuda internacional foram repetidamente rejeitados ou apenas parcialmente atendidos, no final de agosto de 22, o Conselho da Liga das Nações se comprometeu a entrar em negociações sérias para reconstruir o sistema financeiro da Áustria. Olha que loucura! Esse compromisso, esse sinal de que ia mudar, pode ter sido suficiente para segurar a queda, né, da moeda da Áustria, que estava se desintegrando. Se isso for verdade, se essa leitura mostra a força de olhar para frente. As pessoas entenderam que ia mudar a Áustria, porque agora a Liga das Nações ia entrar em campo para ajudar a Áustria. E isso já conseguiu dar o freio. Essas negociações levaram à assinatura de 3 protocolos em 2 de outubro de 22, que orientaram com sucesso a reconstrução financeira da Áustria. Depois, esse aqui no Brasil, vocês fizeram um curso mais detalhado sobre o que aconteceu nos anos 70 e 80, você tinha um monte desses compromissos com a FMI, que faz, depois descumpre, depois faz e tal. Ali, como eu disse, não tinha FMI, mas não é que o Conselho chegou lá para ajudar, a Liga das Nações exigia contrapartes para ajudar. É notável que mesmo antes de os detalhes precisos do protocolo serem anunciados publicamente, o fato de existirem sérias deliberações do Conselho trouxeram alívio à situação. Então, quando as pessoas acreditaram que ia ter essa mudança de regime, a situação aliviou. O governo austríaco prometeu estabelecer um novo Banco Central independente. Olha aí a questão da independência do Banco Central sendo discutida já lá, nós estamos falando de 1922. Aí as pessoas dizem às vezes, porque esse negócio de independência do Banco Central é coisa moderna, neoliberal moderno. Não, o assunto é antigo, a beça. A beça. Deixar de incorrer em grandes déficits e se comprometer a não financiar déficits com adiantamento de notas do Banco Central. Então, não ia ter os grandes déficits, e não haveria esse financiamento via Banco Central. Além disso, o governo da Áustria concordou em aceitar na Áustria um comissário-geral, nomeado pelo Conselho da Liga, que seria responsável por monitorar o cumprimento dos compromissos da Áustria. Ou seja,
ela estava querendo mesmo dizer que queria mudar, tinha um compromisso, e ela aceitou esse cara lá dentro, olhando o que estava acontecendo. O governo da Áustria também concordou em oferecer garantias para o empréstimo de reconstrução. Ao mesmo tempo, ficou entendido que a comissão de reparação desistiria ou modificaria suas reclamações sobre os recursos do governo da Áustria. Então, dá um alívio na reparação de guerra, mas em troca o governo da Áustria ia dar garantias para os empréstimos de reconstrução. É um redesenho das finanças públicas na Áustria. Mudança de regime. Onde é que está a mudança de regime? Criação do Banco da Áustria para substituir o braço austríaco do Banco Austro-Húngaro. O novo banco começou a operar em janeiro de 23 e era proibido de emprestar para o governo austríaco sem o recebimento de garantias em ouro ou em ativos estrangeiros. Então, o banco podia emitir moeda para emprestar para o governo austríaco? Podia. Mas, ao contrário do que acontecia antes, ele ia precisar de ter garantias. Pode ser ouro, né? O governo podia botar ouro na mão do banco, ou podia botar moeda estrangeira, por exemplo, dólar. Porque se você faz isso, você bota um freio no processo. O governo só vai poder se endividar junto ao Banco Central à medida que ele tenha essas garantias. Como ele não emite dólar e como também não sabe fazer ouro, né? Então a coisa estava amarrada. Parte das emissões do banco tinham que ser atreladas a ouro ou outros ativos semelhantes. Quando a dívida do governo com o banco caísse a um determinado nível, o banco seria obrigado a retomar a convertibilidade em ouro. No primeiro momento não dá, está tudo muito frágil, mas havia esse compromisso também. Então é uma mudança de regime significativa, né? Não é brincadeira não. E também, isso do lado monetário, mas do financiamento da dívida, mas do lado do gasto, foram tomadas medidas drásticas para a redução do déficit. Demissão de servidor público, aumento nos preços de bens e serviços ofertados pelos governos, as ferrovias, então a gente fala muito tarifácio, né? Mas são os bens controlados pelo governo, que é a justa, e uma reforma tributária. Isso aconteceu lá na Áustria. Em 1924, após a estabilização, ocorreu uma reforma monetária que substituiu a coroa austríaca pelo shilling. Mas foi após a estabilização. Aqui está vendo a situação da Áustria. Você vê que ela sai de um déficit de menos 82, o déficitzão aqui, né, passa a ter superávit nos anos seguintes. Então você teve uma guinada forte na situação da Áustria. Quando você bota despesa de capital, você também sai de um déficit ainda mais profundo para superávit. Aqui são só as correntes. É forte o que acontece, é um ajuste fiscal pesado, né? Entre agosto de 22, quando da estabilização do câmbio, e dezembro de 24, o valor de moeda em circulação na Áustria aumentou mais de 6 vezes. Esse fenômeno pode ser visto como uma violação da teoria quantitativa. Eu falei da teoria quantitativa lá atrás no curso. É aquela ideia de que quando você bota moeda, a inflação sobe. Uma ideia muito presente, até hoje a gente fala muito disso, né? Botou moeda, a inflação sobe. Mas a Áustria fez isso e não subiu. O que tem que se entender é o seguinte: elas deixam de ser paradoxais, essas observações, quando interpretadas à luz de uma visão que distingue nitidamente entre o dinheiro sem lastro, que o Sargent chama de outside, por um lado, e dinheiro lastreado, que é chamado de inside, por outro lado. Então, quando a gente fala emissão de moeda, a gente não está dizendo muita coisa. O termo emissão de moeda em si, ele falta informação. O que a gente tem que saber é se a moeda que está sendo emitida tem lastro ou não tem lastro. É isso que a gente precisa saber. Em particular, o balanço nós vimos que agora a moeda da Áustria tinha lastro, porque o Banco Central tinha que ter o lastro em ouro e o governo tinha que dar garantias para o Banco Central em troca dessas emissões. Em particular, o balanço do Banco Central e a natureza de suas operações de mercado aberto mudaram drasticamente após a execução dos protocolos da Liga, com a consequência de que a interpretação adequada dos números sobre obrigações totais de nota do Banco Central muda substancialmente, né? Porque você mudou essas operações. Após a execução dos protocolos, o passivo do Banco Central passou a ser garantido por ouro, ativos estrangeiros e papel comercial. Então tinha essa garantia, né? Esse é o lastro, é isso que deixa a moeda inside. Em última instância, pelo poder do governo de coletar impostos, que no fim, ao cabo e ao fundo, é exatamente esse poder do governo de coletar impostos vis-à-vis o padrão de gasto que vai determinar a estabilidade de qualquer moeda.
O valor da coroa estava amparado no compromisso do governo de conduzir uma política fiscal compatível com a manutenção da conversibilidade de seu passivo em dólares. Ou seja, ele tinha aquele passivo, tinha que ser convertido em dólar ou ouro, e a política fiscal tinha que ser consistente, porque se disparasse o gasto, seria impossível manter essa conversão. Então, aí estava a garantia. Dado esse regime fiscal e uma primeira aproximação, aqui no Brasil, como eu já falei, o governo tentou essa garantia com regime, com teto, botando na Constituição. Então, também é uma maneira de dar essa garantia, porque é muito difícil mudar a Constituição. Então, cada um vai pensando um jeito de garantir. Né? Botar na Constituição é mais frágil do que você ter ouro. Mas assim, naquele momento funcionou. A inflação caiu também, caiu muito rápido. Dado esse regime fiscal, em uma primeira aproximação, as atividades de intermediação do Banco Central não afetaram o valor da coroa, desde que os ativos adquiridos pelo banco fossem suficientemente valiosos. Assim, o aumento de 6 vezes no passivo do Banco Central, após os protocolos, não deve ser considerado inflacionário. Então, esse ponto que o Sargent chama a atenção é fundamental. A gente vê muito essa discussão, gente dizendo, não sei aonde teve impressão. Calma, tem que entender a natureza da impressão. Tem que entender a natureza da dívida pública daquele país. Senão, você não está dizendo nada. Você não está dando informação útil nenhuma. O Sargent estava dizendo isso em 82. Gente, 82. Talvez todos aqui que estão me ouvindo não eram nem nascidos ainda. E eu era garoto. Eu era garoto em 82 ainda. Eu nasci velho, era garoto. O período de estabilização na Áustria veio acompanhado de um forte desemprego. Então, na Áustria houve sim desemprego. O quanto desse desemprego pode ser atribuído à estabilização e o quanto pode ser atribuído às mudanças enfrentadas pela Áustria não é algo que possa ser determinado com segurança. Infelizmente, os dados da época não são tão ricos. Então, pode ser que tenha sido a estabilização, seria uma visão de curva de Phillips, por exemplo, ou não, ou pode ser que aquele caos da Áustria, o desemprego apareceria de um jeito ou de outro. Mas os números são claros. Você vê que o desemprego estava em 17 milhões de desempregados, 17 mil, desculpem, 17 milhões, eu acho que hoje não teria como. 148 milhões é a população quase do Brasil, assim, há pouco tempo. Agora é 200 e tanto, mas... então, assim, você tinha 17 mil, isso em janeiro de 22, né? Aí vai subindo, mas aí dispara mesmo aqui, você vê que dá uma disparada de 117 e tal. Então, a Áustria sofre com desemprego nesse período posterior à estabilização. Agora, falar da Hungria. Então, a Áustria a gente já viu. Teve mudança de regime, houve um forte ajuste fiscal e o compromisso de dar lastro aos ativos que o Banco Central estava emitindo, nem que para financiar o governo, mas tinha que ter lastro. Ao final da Primeira Guerra, a situação da Hungria era ainda mais complicada que a da Áustria. Então, se já estava ruim na Áustria, na Hungria estava ainda pior. Em março de 1919, o governo do príncipe Caroline, que tinha substituído o governo do rei Charles no final da guerra, foi derrubado por um governo bolchevique liderado por Bela Kun. A gente sabe que ali na Europa teve muito desse tipo de movimento, né, de governos bolcheviques e tal. Esse governo durou 4 meses. A Hungria foi invadida e, após algumas semanas, desocupada pela Romênia. Na sequência, se bem que aqui esses governos comunistas todos foram falar da Segunda Guerra, né? Desculpa, eu me empolguei. Aqui foi na Primeira Guerra, né? Na Primeira Guerra. Então, quando eu vi Romênia, eu vou para lá, porque naquela época a Romênia... então foi uma confusãozinha minha aqui. Mas aconteceram os governos de inspiração bolchevique, mas foi depois da Segunda Guerra, guerra errada. Então você tem esse governo bolchevique lá na Áustria, que é derrubado do Bela Kun, e ele é derrubado, ele só dura 4 meses. E na sequência o almirante Horthy impôs uma ditadura de direito, uma ditadura que não era bolchevique, não era comunista, foi imposta essa ditadura. Para complicar ainda mais a situação, o governo bolchevique imprimiu uma série de notas durante o curto período que passou no poder. Então, os bolcheviques ficaram 4 meses, mas fizeram um monte de notas. E essas notas foram reconhecidas pelo governo da Hungria. Ele podia ter dito, eu não vou reconhecer essas notas. Mas isso provavelmente geraria um caos na sociedade, porque as pessoas tinham esse dinheiro. Imagina, parte do dinheiro que estava na tua carteira, o governo diz, não reconheço porque quem imprimiu foi o cara lá bolchevique. É meio complicado. Então o governo da Áustria bancou essas notas, então o impacto foi gigante na economia. Confusão política, reparação de guerra e adaptação às novas fronteiras veio com déficit crescente. Então na Hungria, também teve uma disparada
de déficit, ele sai de 9 mil e pouco para 1 milhão e tanto. E também, de novo, uma percentagem significativa coberta com emissão monetária. O financiamento do déficit foi feito por empréstimo junto ao State Note Institute, que era quem é o emissor da moeda húngara, eu estou botando aqui em inglês, que é como está no texto, obviamente deve ser em húngaro, que foram as principais causas para o aumento da moeda em circulação. Então, de novo, esse padrão: déficit crescente, descontrolado e emissão não lastreada para financiar o déficit. Para complicar ainda mais a situação, o State Note Institute, além de fazer empréstimo para o setor público, fazia para o setor privado. Isso é um problema que o Brasil teve por muito tempo, quando você tinha o Banco do Brasil, que exercia, parte das funções do Banco Central, e estava emprestando dinheiro para os dois. Depois, os bancos estaduais também fizeram um pouco isso. E aí você tem um problema do tamanho do mundo, porque é dinheiro entrando para tudo que é lado na economia, dinheiro não lastreado, e aí começa a pressão, fica quase impossível controlar a inflação. Assim como na Áustria, houve uma fuga de moeda local que levou a uma grande depreciação do krone. Fuga da moeda local. Ninguém mais queria lá a moeda. Se a moeda está perdendo valor, ninguém quer. A estabilização ocorreu em março de 24, mesmo com o aumento da moeda em circulação. De novo, aquele padrão. Como no caso da Áustria, a estabilização veio na sequência de um acordo com a Liga das Nações. Então, de novo, interferência externa. O segundo protocolo delineou os termos do plano de reconstrução e comprometeu a Hungria a equilibrar o orçamento, formar um banco central verdadeiramente independente dos ministérios da finança, ou seja, quebrar esse cordão umbilical governo-banco central. Repare, o Brasil só foi criar o banco central dele em 67 e ainda assim muito dependente do governo. Só para vocês terem uma ideia, né, da importância de ter um banco central que possa, em momentos que considerar razoáveis, se contrapor ao governo, negar ao governo. O governo também foi obrigado a aceitar na Hungria o comissário-geral, também teve que fazer aquela concessão que a Áustria fez, responsável perante a Liga para monitorar e supervisionar o cumprimento pelo governo do compromisso com a reforma fiscal e monetária. Numa lei de 26 de abril de 24, o Banco Nacional da Hungria foi estabelecido e iniciou suas operações em 24 de junho. O banco assumiu os ativos e passivos do Instituto de Notas do Estado e assumiu as funções de escritório de controle do câmbio, o Desenzentrale. É difícil falar. O banco estava proibido de fazer qualquer empréstimo ou adiantamento adicional ao governo, excesso com garantia total de ouro ou letras estrangeiras. O banco também foi obrigado a manter reservas de ouro, ou seja, a mesma coisa da Áustria, o mesmo pacote da Áustria. Uma reforma importante que corta o financiamento inflacionário. Não é que ele está proibido de emitir, não é que ele está proibido de financiar o governo, mas ele tem que fazer em troca de garantias ou em ouro ou externas. Não pode ser uma coisa que o próprio governo emite. O governo da Áustria também tentou estabelecer um orçamento equilibrado, cortando despesa, aumentar a arrecadação de impostos. O governo teve sucesso em mover-se rapidamente para um orçamento equilibrado, está na tabela H4 do texto. Na verdade, os recursos do empréstimo para a reconstrução foram usados de maneira perceptivelmente mais lenta que o previsto no plano de reconstrução. Então, um esforço fiscal forte. Os dados de desemprego só estão disponíveis para o período posterior à estabilização, que impede de analisar o impacto da estabilização no desemprego. A única coisa que pode ser dita é que, no período posterior à estabilização, o desemprego não mostrou tendência de alta ou de queda. Então, o desemprego fica mais ou menos, ele fica rodando 22, 23, 25, 31, cai para 30, 20. Então ele fica flutuando sem uma tendência clara de subida, como aconteceu na Áustria, mas também sem uma tendência clara de queda. Então, de novo, a Hungria repete a história da Áustria. É um compromisso, alguém de fora fazendo um compromisso, permitindo a mudança no regime, a criação de um banco central independente em relação ao governo, que só financia o governo em troca de lastro, seja em ouro, seja em moeda externa, e um ajuste fiscal forte, uma tentativa de reduzir o déficit. Então nós já vimos duas histórias muito parecidas, Vamos agora para a Polônia. Antes da Primeira Guerra, a Polônia nem sequer existia como Estado independente. Ao final da Primeira Guerra, a Polônia é sempre uma história muito sofrida lá. Ao final da Primeira Guerra, a Polônia foi formada a partir de territórios da Rússia, Áustria-Hungria e Alemanha. Então, formaram a Polônia. Existiam várias moedas circulando. Rublos russos, coroas do Banco Austro-Húngaro, marcos alemães e marcos poloneses emitidos pelo Polish State Loan Bank,
que foi criado pelos alemães. Então você vê a situação caótica na Polônia, um monte de moeda circulando e o país tendo que se definir nesse meio. Após o final da guerra em 18, a Polônia ainda seguiu em guerra com a União Soviética até 1920. Então, de novo, país recém-criado, em guerra, com um monte de moeda circulando, caos econômico completo, e não só econômico. O novo governo da Polônia começou a gerar déficits crescentes, para bancar tudo isso, haja déficit. E o déficit era financiado por empréstimos junto ao Polish State Loan Bank, agora controlado pelo governo polonês. Então, de novo, aquele padrão. O governo pressionado começa a aumentar muito o gasto, incorre em déficits crescentes e financia esses déficits junto ao banco que emite a moeda. Né? Pode ser o nome vai mudando, mas o conceito é o mesmo. Entre janeiro de 22 e dezembro de 23, a moeda em circulação na Polônia aumentou 523 vezes. No mesmo período, o índice de preço aumentou 2.402 vezes e o preço do dólar de 1.397 vezes, ou seja, uma inflação brutal, uma situação brutal de inflação. Assim como nos outros casos de grande inflação, tentativas do governo controlar o câmbio fracassaram. Não adianta, o governo tenta, não consegue. Então está aqui o quadro geral da Polônia, o déficit crescendo, que em 1924 vira superávit e continua superávit em 1925. Então percebam a mudança, né? Você sai de uma situação de déficit para uma de superávit, é o ajuste fiscal acontecendo. A estabilização da Polônia ocorreu inicialmente sem ajuda externa, então eles começaram o trabalho deles sem essa ajuda que teve nos outros, mas em 27, com a ameaça de nova depreciação da moeda, aí sim ajudaram a Polônia. Não, vamos ajudar a Polônia, até porque, coitada, né? Estava sendo criada ali. As mudanças de política fiscal e monetária, uma mudança de regime, não só coisas pontuais. Enquanto é pontual, não estava dando certo. Que aconteceram na Polônia foram semelhantes às que ocorreram na Áustria e na Hungria. Se vocês lerem o texto, vocês vão ver com detalhes essa história. Claro que eu estou resumindo aqui para fazer a nossa aula, nosso vídeo, mas é bem interessante o texto, ele conta a história. Ajuste fiscal, quais são as medidas? Ajuste fiscal, criação de um banco central independente que não podia fazer empréstimos sem garantias para o governo. Em janeiro de 24, uma nova moeda, zloty, entrou em circulação, então, de novo, aquele padrão de nova moeda, muito parecido, né? Assim como na Áustria e na Hungria, a estabilização ocorreu junto com uma expansão significativa da base monetária. Mais uma vez, essa expansão, ao contrário da do período de inflação, era garantida por ouro e outros ativos, portanto, de natureza diferente da expansão inflacionária. Então, bato nessa tecla. A natureza da expansão importa quando eu quero olhar para o efeito, para o fenômeno da inflação. O desemprego cresceu após a estabilização, porém os números não destoam muito dos observados antes da estabilização. Então você tem um crescimento aqui 24, mas você vê aqui, ele vai 100, 110, mas aqui já tinha dado 112, já tinha dado até 221 aqui atrás. Então ele realmente sobe, né? Ele vai 100 para 159 em 24, mas já tinha estado até maior antes, então e caía e tal. Então não é uma guinada como no caso da Áustria, mas também não é aquela não tendência como no caso da Hungria. Então, talvez o desemprego não tenha tão relacionado a essas políticas como a gente pode pensar. Pode depender de outras coisas. Bom, o caso mais dramático de hiperinflação é da Alemanha. É um caso dramático em todos os sentidos, pelo tamanho da hiperinflação, pelo o caos que criou na Alemanha e, para terminar, pela consequência, difícil encontrar uma palavra para definir, que toda essa combinação de hiperinflação, desemprego, crise econômica brutal, abriu as portas para a ascensão do nazismo, que é um negócio horroroso. Então, o nazismo é um caso tão extremo que é difícil encontrar a palavra, porque aí se usar a palavra você não vai poder usar para mais nada, porque ele tem essa posição. Então é um caso trágico, né, que acaba levando a outra guerra. Então é bem complicado, esse é um caso que recebe atenção pelo tamanho do drama. Aqui nós não vamos falar de nazismo, obviamente, esse não é um curso de política, é um curso de economia, mas todo mundo sabe disso. Está acontecendo. Então, ao final da Primeira Guerra, a Alemanha passou por uma revolução que instalou a República. Né? O Kaiser cai, perde o trono e temos a República.
O novo governo foi dominado por socialistas moderados que buscaram acomodação com centros de poder militar e econômico do regime anterior. Então, aqueles socialistas que, os moderados, como se diz, tentando aí chegar numa conciliação, numa acomodação, dado que a situação já era muito complicada. A política de acomodação, juntamente com as reparações de guerra, criaram um nível de despesa incompatível com a arrecadação do país. Então, acomodar basicamente é agradar todo mundo. Isso é um pouco nem no Brasil. Assim, nós temos que acomodar com o Centrão. O que significa isso? Atender às demandas do Centrão. O que significa gastar um monte de dinheiro. Então, isso é um pouco a mesma coisa. A gente fala acomodação política, é o conceito político. Do ponto de vista econômico, você está atendendo demandas de todo mundo e jogando dinheiro para fazer isso. Então, um exemplo, por exemplo, dessas políticas foi a resistência à ocupação francesa do Vale do Ruhr. Você tem o Vale do Ruhr, que é uma área rica de produção de ferro e minerais, acho que é mais ferro mesmo, e na guerra os franceses ocuparam esse vale. E aí você tinha os alemães não gostavam disso, os alemães se ressentiam muito, porque é um pedaço da Alemanha. E começou, então, uma tensão entre a França, que estava ocupando, e o governo da Alemanha. E os trabalhadores alemães, então, fizeram uma greve, né? Do tipo, vocês querem o vale, mas nós não vamos trabalhar para vocês. Claro que numa greve, a pressão do patrão é deixar o cara sem dinheiro. Se greve no setor público, que na UNB, quando tem, faz tempo que não tem, graças a Deus, mas quando tem, demora muito, porque você não tem essa pressão, então a coisa vai sair de controle. Mas em outros, quando você corta o salário, não. Então, o que o governo alemão fez? Bancou o salário do pessoal. Isso é o tipo de despesa ali, porque tinha que acomodar todo mundo. Tinha os caras mais nacionalistas, os caras mais ressentidos, vai acomodando, só que a conta vai subindo. A inflação alemã foi a mais alta das 4 analisadas, é um caso absurdo de inflação. É difícil até falar os números, mas o índice de preço que começa aqui 22 em 3.670, ele vai chegar em, vamos lá, milhão, bilhão, trilhão, né? Trilhão, acho. 115 trilhões. Esse é o tamanho do movimento, uma coisa que sai de 3.600 para 115 trilhões e 900. É uma coisa assustadora. Esse é o nível de inflação da Alemanha. Por alguma coisa importante, com exceção de 23, a Alemanha é um país rico, né? Ela estava numa situação dramática. Então, com exceção de 23, o déficit da Alemanha estava acontecendo por conta de reparação de guerra. A Alemanha tinha que reparar, foi a mais penalizada. Então, para pagar isso, o déficit vinha. O impacto dessas reparações elas são subestimados pelos números, pois os pagamentos realizados foram menor do que o previsto. Então, quando você projetava o déficit com os pagamentos que estavam previstos, né, do acordo lá de Versalhes, o impacto era maior ainda. Então, quando você fazia, assim, qual é a situação, quando eu projeto a dívida, aquela ideia de sustentabilidade de longo prazo, era dramático, porque você botava esse pagamento que estava previsto, mas que nunca foi pago conforme previsto. Então, é aquele negócio, na conta, vale, está sendo pago efetivamente. Mas para a projeção, que é o que importa, segundo o Sargent, vale o que estava previsto. Então, que consideravam, as projeções consideravam esse pagamento, mostravam uma situação ainda mais complicada do que a ocorrida. Em primeiro lugar, devemos considerar que esperávamos inicialmente da Alemanha quantias consideravelmente maiores do que ela jamais foi capaz de pagar. Depois, deve ser considerado que a extensão da obrigação total da Alemanha e o cronograma de pagamento exigido foram por muito tempo incertos e sujeitos à negociação. Então, quando você olha o futuro, particularmente a dívida pública, para ver a trajetória, era um caos. Primeiro, porque ela parecia muito pior do que de fato foi, porque as reparações projetadas previstas eram maiores do que as que de fato aconteceram. Depois, que como tinha muita negociação em andamento, tinha muita incerteza, você ficava meio sem saber o que ia acontecer. Do ponto de vista de que o valor da moeda de um Estado e de outras dívidas depende intimamente da política fiscal que será executada, a incerteza sobre as indenizações devidas pelo governo alemão necessariamente lança uma longa sombra sobre as perspectivas de uma moeda estável. Então, era cheio de problema, déficit,
e ainda tinha um monte de incerteza. Será que ia aparecer outra reparação? Será que não? Esse era o caos. Assim como em outros casos, ocorreu um grande aumento da moeda em circulação da Alemanha, especialmente nos meses anteriores a novembro de 23. Novembro de 23 é quando o negócio desanda mesmo, né? Você vê o pulo que dá aqui. Você vê o pulo que dá nesse novembro. O impacto dessas... Desculpa, eu tinha ido para trás. Em outubro de 1923, 99% da moeda em circulação tinha sido colocada em circulação nos últimos 30 dias. Só para vocês verem o tamanho, como estava rápido, né? A impressora, como a gente fala. 99% da moeda tinha entrado nos últimos 30 dias. Também em outubro de 23, as estimativas sugerem que o valor de moedas estrangeiras em circulação na Alemanha era maior do que o valor das notas alemãs em circulação, dada a brutal desvalorização do câmbio. Quer dizer, as notas na Alemanha valiam tão pouco, que o valor dos dólares, as libras e as outras moedas que estavam circulando na Alemanha era maior do que o da própria moeda alemã, mesmo com esse aumento gigante da moeda dele. A inflação alta criava um problema adicional. Com a inflação muito alta e crescente, um tempo em que tributação ocorre e a data de pagamento significa perda de receita. Esse é um problema que acontece. No Brasil, a gente discutiu isso, não sei se você tem uma parte que eu falo, não sei se vocês lembram. No Brasil, a inflação, porque a receita e a despesa é indexada. Então, o Brasil fazia uns indexadores para isso. Mas se não tem isso, o que acontece é o seguinte, vamos supor, eu faço uma compra e a compra incide um imposto. Só que eu só vou recolher o imposto daqui a 2 meses. Como a inflação é gigante, daqui a 2 meses aquele valor não vale mais nada. Virou pó, o que prejudica muito as receitas do governo. E também dá um incentivo maior para os caras, para quem paga imposto, né, os pagadores de imposto, atrasarem o pagamento, porque a inflação vai matando o valor. Então, se eu atrasar uma inflação gigante dessas, quando eu tiver que pagar, não vale mais nada. A estabilização começa em dezembro de 23. Uma reforma monetária trocou o marco pelo Rentenmark. Eu também não sei falar, eu não falo alemão, mas eu consigo ler uma frase ou outra. Uma unidade de moeda valia 1 trilhão de unidades da moeda antiga. Então você cortou, não é que você cortou 3 zeros, né? Você cortou 1 trilhão de unidades. A criação do novo Banco Central, Rentenbank, com limites na quantidade de moeda que podia ser emitida e na quantidade que poderia ser emitida para financiar o governo. Então, de novo, aquele padrão. Cria um banco central novo, e esse Banco Central novo tem limites para a emissão de moeda e para o financiamento do governo. A situação fiscal muda de deficitária para superavitária, então você também tem um forte ajuste fiscal. O evento de estabilização foi acompanhado por uma reforma monetária, na qual, em 15 de outubro de 23, uma nova unidade monetária, chamada Rentenmark, foi declarada equivalente a 1 trilhão. Aqui é do texto, né? 10 elevado a 12 de marcos. Embora às vezes tenha sido atribuído grande importância psicológica a essa mudança de unidade, é difícil atribuir quaisquer efeitos substanciais ao que em si era apenas uma medida cosmética. O aspecto substantivo do decreto de 15 de outubro era a criação de um Rentenbank para assumir as funções de emissão de notas do Reichsbank. Então, esse foi o ponto. O Banco Central, essa mudança no Banco Central, que também acontece na Áustria, na Hungria e na Polônia, como nós já vimos nesse vídeo mesmo. É só voltar um pouquinho que você vai ver. De forma simultânea e abrupta, 3 coisas aconteceram. O endividamento adicional do governo junto ao Banco Central foi interrompido, o orçamento do governo foi equilibrado e a inflação parou. Ao mesmo tempo. Você travou, o novo banco tinha restrições para financiar o governo, não podia mais continuar aquele financiamento, o governo fez o ajuste fiscal dele, e aí a inflação parou. Aconteceu ao mesmo tempo. Young, que é um estudioso que ele está citando, relata que pelo decreto de pessoal de outubro de 23, o número de funcionários públicos foi reduzido em 25%. Olha o que é corte de gasto, olha o que é ajuste fiscal, amigo. 25%. Todos os funcionários temporários deviam ser dispensados. Todos com idade acima de 65 anos deviam ser aposentados. Um adicional de 10% dos funcionários deveria ser dispensado em janeiro de 1924. As ferrovias com excesso de pessoal, como resultado da desmobilização do pós-guerra, dispensaram 120 mil homens durante 1923 e mais de 60 mil durante 1924. A administração postal, as empresas do governo, né, reduziu seu pessoal em 65 mil homens. O próprio Reichsbank, que tinha aumentado o número de seus empregados de 13.300
no final de 22 para 22.900 no final de 23, iniciou a demissão da força de trabalho supérflua em dezembro, assim que os efeitos da estabilização se manifestarem. Então, vocês estão vendo um brutal ajuste fiscal. Um brutal ajuste fiscal. Comparem, por exemplo, a gente aqui no Brasil fala muito de ajuste fiscal. Você não viu nada nem sequer parecido com isso. Mas nem mais ou menos parecido, né, do que essa pegada tão forte em que realmente o déficit vira superávit. Aqui nós fizemos ajuste fiscal, o déficit continuou, o déficit até cresceu. Até cresceu. É o nosso ajuste fiscal. Inclusive o gasto continua crescendo. Nós teve um ano aí, ou 2 no máximo, que você tem queda de gasto. O resto tudo, o gasto sobe. Apesar de tanta gente falar que tem um ajuste fiscal brutal ocorrendo no Brasil. Tem um textinho na internet, chama 8 Mentiras e uma Verdade. Era uma brincadeira que tinha na internet na época, em que eu comparo isso, não com esses ajustes fiscais dessa época, mas com ajustes fiscais da Europa depois da crise de 2008. Você vai ver ajuste fiscal que corta gasto, né? Não é ajuste fiscal que aumenta gasto, como que faz aqui no Brasil. Bom, costuma fazer. Ajudando substancialmente a situação fiscal, a Alemanha também teve alívio das suas obrigações de reparação, que era o grande problema. Os pagamentos das indenizações foram temporariamente suspensos e o plano Dawes abriu à Alemanha um cronograma de pagamento muito mais administrável. Então também teve essa colher de chá das potências. A tabela G4 do texto documenta um padrão que vimos em outras 3 hiperinflações: crescimento substancial das notas do Banco Central e dos passivos de depósito à vista nos meses após a estabilização da moeda. Como nos outros casos que estudamos, a melhor explicação para isso é que, na margem, o aumento pós-inflacionário das notas deixou de ser lastreado pela dívida do governo. Então, de novo, é o inside e outside money. Você estava fazendo uma moeda agora com lastro. Em vez disso, no caso alemão, foi amplamente respaldado por notas comerciais com desconto. A natureza do sistema de promessas e reivindicações por trás dos passivos do Banco Central mudou quando, após o decreto do Rentenbank, o Banco Central não ofereceu mais crédito adicional ao governo. Então, de novo, o padrão de lastro, seja lá em que for, mas que não seja do governo, não é o governo dando garantia para o Banco Central que é do governo, né? O negócio lá que eu já brinquei uma vez, do Chaves, que fica de um lado e para o outro vendendo para ele mesmo. Não, tem uma garantia que vem de fora, que segura o processo. Apesar da evidente ausência de um trade-off entre inflação e produto real, uma curva de Phillips, né? Nas tabelas G1 e G6, está lá, há ampla evidência de que a inflação alemã estava longe de ser neutra e que houve efeitos reais importantes. Graham dá evidência de que a inflação e a redução associada nas taxas reais de retorno para a base monetária e outras dívidas governamentais foram acompanhados por um superinvestimento real em muitos tipos de bens de capital. Há poucas dúvidas de que a estrutura de capital irracional que caracterizou a Alemanha após a estabilização levou a problemas subsequentes de ajuste no trabalho em outros mercados, que é outro problema de inflação. Ela distorce tudo, então você começa a fazer investimento ruim, que ele está chamando de irracional. Esse tipo de problema hoje é muito chamado de má alocação de capital, capital misallocation. Nós vamos tratar disso lá na frente, quando nós falarmos ali da crise que o Brasil passou em 2014, que de certa forma está até hoje, né? Você teve aí essa pancada que piorou tudo da pandemia, mas a gente não recuperou ainda a crise que vinha antes. O V do Guedes da pandemia, né? Então, caiu, voltou, mas o estrago para trás ainda tem que recuperar. Então está aqui a produção na Alemanha. A produção na Alemanha, você vê que ela tem uma queda forte aqui em 23, depois ela começa a subir. Depois da inflação, você começa a ter ganho. A produção, depois do controle da inflação, você começa a ter ganho. Bom, nós falamos das desgraças, vamos falar agora da não desgraça, de onde funcionou, que é a Tchecoslováquia. Após a Primeira Guerra Mundial, a nova nação da Tchecoslováquia, também uma nação nova, também formada a partir de territórios da Áustria e da Hungria, sob a liderança de um distinto ministro das Finanças, Dr. Alois Razan, eu acho que é assim que fala, imediatamente após a guerra, a Tchecoslováquia adotou as políticas fiscais e monetárias conservadoras que seus vizinhos adotaram somente depois da depreciação radical da moeda. Como resultado, então, aquilo que a Alemanha e a Hungria fizeram depois, a Tchecoslováquia fez logo, e aí não teve aquela hiperinflação, ela não passou por esse processo. O governo aprovou, isso é interessante, em uma sessão secreta, quer dizer, fizeram uma sessão secreta da Assembleia Nacional em fevereiro, que as notas do antigo Império Austro-Húngaro em circulação no país seriam carimbadas e reconhecidas. Então, aquelas notas em circulação eles iam reconhecer. Mas notem que tem um problema.
como fazer com as notas do Império Austro-Húngaro, que não estavam na Tchecoslováquia, que as pessoas podiam trazer para a Tchecoslováquia, dado que o governo da Tchecoslováquia estava reconhecendo as notas. Então, por isso que a sessão foi secreta. E aí, eles fecharam os serviços de postagem e as fronteiras entre 26 de fevereiro e 9 de março. Não tinha postagem, não tinha as fronteiras todas fechadas. Como parte do processo de reconhecimento, o governo retinha na forma de empréstimo parte das notas que eram carimbadas. Então o governo engoliu uma parte. Então você chegava lá com 100, voltava com menos de 100, sei lá, 80. O governo carimbava e dizia, está reconhecido, esse aqui eu estou pegando como empréstimo, é seu, mas eu vou pagar lá na frente. Ainda em 19 foi aprovada uma lei que limitava a emissão de moedas sem lastro. Então eles também limitavam aquilo que os outros só fizeram depois que a bomba estourou, eles fizeram antes. A lei forçava o governo a financiar seus gastos com tributos ou dívidas que, por conta da lei, não eram financiados por emissão de moeda. Então, você fez uma lei proibindo. O Brasil, agora com a pandemia, essa lei foi flexibilizada, mas nós fizemos também uma lei para proibir esse tipo de financiamento. A gente ultrapassou um pouco porque aqui faz isso. O governo da Tchecoslováquia apresentou contas razoavelmente equilibradas com a presença de déficits modestos em vários anos. A percepção é de que o déficit era financiável. Eles fizeram tudo diferente na Tchecoslováquia. De 22 a 23, enquanto tinha hiperinflação nos outros países ali da região, na Tchecoslováquia teve deflação. Olha como é que são as coisas. As medidas essenciais que acabaram com as hiperinflações, né? Então você vê que a Tchecoslováquia é um caso interessante. Nesses países foram criação de um Banco Central com independência e proteção legal para negar empréstimos não garantidos ao governo. Esse é o ponto central. Mudança do regime de política fiscal. As medidas foram tomadas de forma coordenada, não é que faz aqui, depois faz ali, depois dá errado, tenta ali. Então, agora para o Sartre. As medidas essenciais que acabaram com a hiperinflação na Alemanha, Áustria, Hungria e Polônia foram, primeiro, a criação de um Banco Central independente, que estava legalmente comprometido a recusar a demanda do governo por crédito adicional não garantido. E, segundo, uma alteração simultânea no regime de política fiscal. Essas medidas foram interrelacionadas e coordenadas, o que garantia a mudança de regime. Em cada caso que estudamos, uma vez que ficou amplamente entendido que o governo não dependeria do financiamento do Banco Central, a inflação cessou e a taxa de câmbio estabilizou. E na Tchecoslováquia, que não teve isso, o governo fez isso também, só que sem esperar o caos. Vimos ainda que não foi apenas o aumento da quantidade de notas do Banco Central que causou a hiperinflação, uma vez que em cada caso a circulação de notas continuou a crescer rapidamente depois que a taxa de câmbio e o nível de preço estabilizaram. Em vez disso, foi o crescimento da moeda fiduciária que não foi lastreada, ou lastreada apenas por títulos do governo, que é aquela história que eu digo para vocês, é o governo se lastreando ele mesmo, sem perspectiva de resgate por meio de impostos. As mudanças que encerraram as hiperinflações não foram ações restritivas isoladas dentro de um determinado conjunto de regras do jogo, ou política econômica. As tentativas anteriores de estabilizar o câmbio na Hungria, sob Egedos, e também na Alemanha falharam precisamente porque não mudaram as regras do jogo, sob as quais a política fiscal tinha que ser conduzida. Tem que mudar a regra do jogo, por lei, obrigando a botar ouro, tem que mudar, senão a coisa não funciona, pelo menos nesses casos que o Sargent estudou. Então o Sargent está terminando. Ao discutir esse assunto com várias pessoas que encontrei, a tese de que os eventos descritos aqui são tão extremos e bizarros que não tem relação com o tema da inflação dos Estados Unidos contemporâneos. Pô, Sargent, você está falando de um negócio que aconteceu lá naquele lugar, depois de uma guerra, numa situação tão extrema. Isso não tem a ver com os Estados Unidos. Ele encontrou essa reação. Como se vocês se empolgarem aqui com essa aula e saírem falando, alguém pode dizer, não, você está falando de uma hiperinflação insana, né? Muito doida. Não, não tem nada a ver com o Brasil. O Sargent discorda. Ele diz ao contrário. É precisamente porque os eventos foram tão extremos que eles são relevantes. Os 4 incidentes que estudamos são semelhantes a experimentos de laboratórios, em que as forças elementares que causam e podem ser usadas para interromper a inflação são mais fáceis de detectar. Acredito que esses incidentes estão repletos de lições sobre nossa própria situação, menos drástica, com a inflação, se os interpretarmos corretamente. Então o Sargent faz esse texto é importante, e ele bota na mesa a seguinte receita para acabar com a hiperinflação. Ajuste fiscal, mudança da política monetária, com o Banco Central reduzindo o financiamento inflacionário.
mas o ajuste fiscal é fundamental, porque se o Banco Central, se faz essa lei do Banco Central, mas não faz o ajuste fiscal, as pessoas não vão acreditar no que está acontecendo. E, eventualmente, a mudança de moeda aparece, mas a gente diz que não é isso que faz acabar a inflação. Você vê que muito diferente do que o Brasil fez, né? Aqueles congelamentos de preço com mudança de moeda. Bom, essa é a base que eu vou usar, que eu estou querendo, que eu trouxe para vocês, para depois a gente começar a conversar sobre o plano real, que eu vou fazer no próximo vídeo. Esse aqui, eu encerro aqui com essa lição. Os dois vídeos juntos, o passado e esse, o vídeo anterior e esse vídeo, é o que vão alimentar a nossa discussão sobre o plano real, que vai ser feita como foi feita com os outros planos. Ele recebe um pouco mais de destaque, porque ele deu certo. Mas, de novo, mais importante do que os detalhes é a concepção de política econômica por trás, ou concepção de como funciona a economia por trás de cada plano. Muito obrigado pela atenção de vocês e até o próximo vídeo.